Eu sempre recebo perguntas de profissionais que querem começar a atender pessoas autistas, mas não sabem direitinho como, não sabem que tipo de avaliação utilizar, instrumentos, como fazer a entrevista. E algumas pessoas também que tiveram diagnóstico tardio de autismo, elas descobrem que acumularam tanto conhecimento ao longo desse tempo de investigação que elas mesmas querem contribuir de alguma forma, ajudar a comunidade, estejam elas na área da saúde ou da educação. Talvez elas sejam excelentes profissionais nessa área e possam realmente trabalhar tanto no processo de investigação, de avaliação, e também de intervenção. Pois hoje nós estamos aqui para falar sobre o rastreio, falar sobre as entrevistas, observações, e essa análise para descobrir se a pessoa realmente é autista. Então, o DSM e outros manuais internacionais, as pesquisas, elas revelam que o autismo é muito mais espectral do que a gente poderia imaginar. Nós sempre falamos aqui no canal que existem os traços sutis, as características menos óbvias, existe o mascaramento, né, a camuflagem com as suas diversas estratégias que podem cobrir os traços clássicos do autismo, o próprio aprendizado natural durante o desenvolvimento, ao longo do tempo, e a pessoa pode aprender muitas habilidades, ganhar competências, e isso também reduz aqueles traços mais óbvios, mais clássicos do autismo que a gente observaria, principalmente em crianças com nível de suporte mais alto. Pois bem, então, para você que está interessado nesse tópico, vamos ver o que você precisa saber, né? Então, antes de tudo, é importantíssimo saber que as características essenciais do transtorno do espectro autista são essencialmente duas, né? Os prejuízos persistentes na comunicação e na interação social, na comunicação recíproca, né? Na interação social. A doutora Lorna Wynn costumava dizer que os autistas têm dificuldade na imaginação social, e hoje nós chamamos de cognição social, que é a teoria da mente, a própria percepção de pistas e o comportamento também adequado a partir daquela interpretação. E o segundo sinal, né, o segundo aspecto que está no critério B, são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, de atividades, de interesses também, e esses sintomas eles estão presentes desde o início da infância. Então, precisa haver precocidade para que se fale num diagnóstico do transtorno do espectro autista, num transtorno do neurodesenvolvimento de forma geral. E também é importante perceber se esses aspectos, né, essas características, sintomas, traços ou dificuldades causam prejuízo ao funcionamento diário da pessoa. E esses, né, a precocidade é o critério C e os prejuízos falam do critério D. Então, se não houver precocidade e nem houver prejuízos à vida da pessoa, então não vamos falar de um transtorno mental, não vamos falar de um transtorno do espectro autista. Agora, ficaria muito simples se terminasse aqui, mas, como nós dissemos, o autismo é algo espectral, é dimensional o diagnóstico. Por isso fica um pouco mais difícil, porque os aspectos dessas características, elas podem surgir de forma mais nuançada, de forma mais sutil, e em matizes, digamos assim, dessas cores do espectro. E por isso a gente precisa investigar com mais cuidado, e por isso nós estamos aqui conversando também. E para saber, né, se a pessoa tem prejuízos funcionais, existem avaliações também, mas esses prejuízos talvez não sejam tão evidentes, porque se as próprias características do indivíduo, seja inteligência, características cognitivas, ou às vezes uma motivação maior para o aprendizado, se a própria pessoa tem essas características temperamentais também, então características individuais, e as características do ambiente, se o ambiente é mais acolhedor, se é mais validante, se oferece um suporte natural, e a pessoa não precisa ficar o tempo inteiro, né, em déficit, em prejuízos, então ela acaba tendo tempo para fazer esse aprendizado, e aí talvez os prejuízos funcionais não fiquem tão evidentes. Mas embora os sinais do autismo possam estar presentes até a fase adulta, então talvez esses traços, eles não sejam tão perceptíveis em todos os ambientes. Por quê?
Por isso, se o ambiente for mais acolhedor, se o ambiente oferecer essas acomodações de forma natural, sem julgar aquela pessoa, então os traços não vão ficar tão óbvios e a pessoa não vai ter os meltdowns, não vai ficar aflita, ansiosa, e os comportamentos externalizantes também talvez não apareçam. Além disso, as próprias intervenções, o tratamento, seja a análise do comportamento, TCC, a própria escola, tudo isso favorece o ganho de competências e as compensações também que podem ser naturais para algumas pessoas, inclusive a compensação é uma das estratégias de camuflagem, então se houver muitas compensações e a pessoa conseguir mascarar os seus traços autísticos de forma mais eficiente, em alguns dos contextos, pelo menos, esses traços não vão ser perceptíveis. Por isso as pessoas falam, não, você não é autista, está no nível de suporte, né? Mas a pessoa está, é palestrante, dá aula, às vezes é musicista, médico, tem uma profissão, tem família. Então, quem está de fora julga que a pessoa não tem os traços, mas às vezes no ambiente mais intimista, no ambiente familiar, ela vai relaxar. Esses traços vão aparecer. Além disso, as manifestações do transtorno, né, do espectro autista, também variam muito dependendo, obviamente, da gravidade do caso, então do nível de suporte e também do nível de desenvolvimento. Então, obviamente, uma criança vai ter mais dificuldades, vai aparentar, né, mesmo que ela esteja no nível de suporte 2, talvez ainda não tenha tido tempo para aprender, para ganhar determinadas competências. E, portanto, a idade cronológica também é um fator que a gente observa durante a avaliação. Tanto que no A2, que é uma avaliação criada, né, pela doutora Samia Bishop, uma equipe muito grande, e é dita padrão ouro em termos de avaliação, ela tem diferentes módulos de acordo com a idade, de acordo também com as habilidades linguísticas. E se os indivíduos não apresentam um comprometimento cognitivo, se a linguagem está preservada também, os prejuízos, os déficits, por exemplo, na socialização, eles também vão se manifestar de forma mais sutil. Tanto o critério A quanto o critério B. E se a pessoa tiver capacidade de compensação e se ela tiver motivação para isso, os sinais eles ficam menos óbvios. Até porque a pessoa mesma, ela pode perceber as suas atipicidades, pode perceber o feedback e aí ela vai se esforçar para compensar essas características e para não demonstrá-las. O problema é que isso causa estresse, né? Mas esse é um outro ponto. Então, sobre os déficits no critério A, então na comunicação social, na interação, eles vão ser mais sutis também se o indivíduo tiver habilidades verbais, se ele não tiver prejuízos intelectuais, e da mesma maneira, os déficits no critério B, os padrões repetitivos e restritivos de comportamento e interesses, eles podem ser mais sutis ou menos óbvios se os interesses eles forem mais próximos dos interesses dos pares, como a gente fala, né, das outras crianças, das pessoas da mesma idade, das pessoas que estão à sua volta na comunidade. E, por exemplo, né, vai chamar muita atenção se a criança for totalmente fixada em dinossauros, se a criança passar muito tempo pulando no mesmo lugar, se a criança passar o tempo girando a rodinha de um carrinho. Isso chama mais atenção, principalmente porque hoje em dia as pessoas sabem que essas são características, né, são tendências em crianças autistas. Mas se a menina, ela gosta de princesas, e se ela chega à escola e alinha todos os seus lápis de cor, se ela coloca a borracha sempre no mesmo lugar, se ela arranca a página, se quer passar a limpo, se quer ter o caderno perfeito, isso talvez não seja percebido, né? Não haja nenhuma preocupação, pelo menos não relativa à possibilidade de autismo. E dito isso, é importante dizer que os prejuízos na comunicação e na interação social, que estão especificados, então, no critério A, eles precisam ser
pervasivos e sustentados. O que significa isso? Significa que precisam aparecer em muitos contextos. Isso, obviamente, tem a gradação de acordo com o nível de suporte. Então, o nível de suporte 1 aparece em menos contextos, menos atividades, mas são sustentados e não acontece de forma situacional, apenas quando a pessoa, por exemplo, tira uma nota baixa ou quando tem um problema com um amigo. Não, está ao longo do tempo, desde a infância, geralmente fica até a fase adulta. Os estudos mostram que são poucos os casos, né, menos de 20%, menos de 15% às vezes, que saem do espectro e que, né, não tem necessidade mais de suporte. E os diagnósticos, eles são mais válidos e mais confiáveis quando eles são baseados em múltiplas fontes de informação. Ou seja, se você quer trabalhar com pessoas autistas, se você vai participar desse processo de avaliação, se vai participar da equipe multidisciplinar, é importante saber que a avaliação às vezes é mais longa, principalmente quando os casos são mais sutis. Você precisa observar mais essa pessoa. Então, nesse mesmo instrumento, né, no A dos dois, a gente tem a oportunidade de observar em várias atividades como a pessoa se comporta. É importante também coletar a história, né, com um cuidador, seja a mãe, o pai, o irmão, a tia, se isso for possível, né? Se as pessoas estiverem vivas, se estiverem bem cognitivamente, quando a pessoa já está entrando em demência, a gente evita, claro, a entrevista, porque os dados não vão ser fidedignos, mas tudo que a gente puder colher de material, conversa com o esposo, com os filhos, se for necessário, com um amigo, e assim a gente tem mais informações sobre o comportamento daquela pessoa, e o mais importante é ter informações sobre as primeiras fases do desenvolvimento, né, sobre a infância. E aí, claro, quando for possível, se a pessoa tiver a habilidade linguística e tiver fala preservada, aí, claro, nós vamos ter o autorrelato. E isso acontece sempre quando se trata de nível 1 de suporte, né, quando a pessoa nos busca. Então, a não ser que ela tenha uma deficiência mesmo, não consiga falar, mas não pelo autismo. Então, é importante saber que, mesmo quando as habilidades linguísticas formais, mesmo quando a pessoa, né, tem pós-graduação, mestrado, doutorado, tem um repertório verbal muito amplo, um vocabulário muito rico, sabe, idiomas, mesmo quando essas habilidades estão intactas, a pessoa ainda assim, se ela for autista, ela vai ter dificuldades sempre na comunicação recíproca, né, na reciprocidade socioemocional, então vai ter esses prejuízos. Sempre que eu digo é ao longo do tempo. Isso pode não acontecer em todos os contextos, em todos os ambientes, mas a gente percebe que é uma dificuldade sustentada. E os déficits, então, na reciprocidade socioemocional, muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre o que é isso, o que é reciprocidade socioemocional. Então, a gente sabe que é a capacidade de fazer trocas sociais, se envolver com as outras pessoas, compartilhar suas ideias, compartilhar afetos, compartilhar as suas emoções e compartilhar no sentido de viver junto as coisas, né, de brincar junto. Os pais percebem isso muito cedo na criança, porque se fazem uma brincadeirinha, a criança já sorri, procura o olhar, né, se esconde o rosto, a criança quer procurar e ela fica entusiasmada com isso, participa da brincadeira. Se a gente vai fazendo um teste no consultório, faz bolinha, a criança quer brincar junto, se eu faço a bolinha, ela quer estourar, então quer participar. E se ela aponta também, segue algo que seja interessante com o olhar, ou se quer nos mostrar algo que seja interessante. Da mesma forma, isso acontece com os adultos, não assim, às vezes na brincadeira, mas na troca de turnos, por exemplo, de conversar, ouvir o outro, dar uma resposta que é adequada, continuar a conversa. Então, mostra que é recíproco, que tem interesse e também quer compartilhar os seus interesses. Mas no caso das pessoas autistas, talvez não haja um desejo, uma motivação para iniciar suas interações sociais, pode haver também uma redução muito grande na imitação dos comportamentos. A criança às vezes nem percebe, como ela não faz contato visual, né, de forma eficiente, talvez ela não faça a imitação dos gestos, das expressões
faciais, do sorriso. A linguagem, quando está preservada, talvez seja muito unilateral, que a gente chama de monopapo, a pessoa começa a falar e vai sem freio, se for o seu hiperfoco, se for do seu interesse, e não deixa o outro compartilhar os seus gostos. Se o outro começa a compartilhar, a pessoa sai, né, a pessoa autista sai sem falar nada. Então a gente pode observar que existe uma quebra ali na reciprocidade socioemocional. E também pode usar a linguagem mais para rotular as coisas, para solicitar água, solicitar um brinquedo, mas não tem aquele compartilhamento, aquele afeto compartilhado, de abraçar, de brincar, de estar junto com as outras pessoas. Agora, em crianças mais velhas e em adultos também, nós vamos observar isso de forma um pouco diferente se houver a fala preservada e também habilidades intelectuais. Por quê? Aí os déficits na reciprocidade socioemocional, eles podem aparecer mais em situações complexas. Então, a pessoa talvez tenha dificuldade ou demore mais a processar as pistas sociais, a responder de forma efetiva algo, né, que é novo para ela, ou talvez ela queira entrar numa conversa, mas não saiba o tempo certo, aí todo mundo faz silêncio para que ela fale, e aí não sai nenhuma palavra, ela fica estranha, as pessoas voltam a falar, e aí ela sabe, né, que gostaria de ter dito, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade. Isso é muito frequente em pessoas autistas. Em reuniões de trabalho, a pessoa fala que não consegue compartilhar as ideias, mesmo sendo muito inteligente, mesmo sendo muito criativa. E as pessoas autistas que desenvolveram as estratégias compensatórias, que camuflam e que aprendem, fazem cursos, né, fazem a sua terapia, ganham habilidades, mesmo assim, elas ainda podem ter muitos desafios sociais e enfrentar muitas dificuldades, principalmente quando elas estão em situações novas ou quando elas estão sem apoio. É muito comum que a criança venha bem, né, se desempenhando bem na escola, porque ela tem um irmão, ela tem um amigo que funciona como mediador. Mas aí ela muda de escola, quer dizer, está numa situação nova e ainda está sem o apoio daquele mediador, do amigo, às vezes do namorado, o esposo. Aí ela vai sofrer. Por quê? Ela precisa se esforçar muito para ter o mesmo desempenho social, para ser compreendida, para captar as pistas sociais, para processar todas as informações e escolher um comportamento que seja compatível com aquele ambiente ou com aquele contexto. Isso, obviamente, causa muita ansiedade, e para fazer isso de forma consciente, né? Calcular tudo, o que geralmente é muito espontâneo e muito intuitivo para as pessoas neurotípicas. No caso do autista, não. Ele tem que calcular, tem que processar tudo e tem que fazer isso de forma muito racionalizada. Tem estudos, né, de neuroimagem mostrando justamente que o cérebro do autista, quando vê uma situação social complexa, começa a trabalhar como se estivesse resolvendo um cálculo matemático. Não é né, espontâneo, aquele compartilhamento de afeto, a interação e tudo. E esse comportamento de camuflagem, esse comportamento compensatório, vai dificultar o diagnóstico de autismo justamente nas meninas e nas mulheres, nas adultas. Porque na infância elas tendem a ter mais motivação social. E aí elas vão cultivando, vão construindo as suas estratégias de camuflagem, seja assimilação, mascaramento, outras estratégias compensatórias também. E daí elas podem ser mais hábeis na fase adulta. E o que acontece muito também é de haver tanta frustração, porque nós sabemos que a camuflagem nunca é totalmente eficiente e sempre escapa algum traço atípico. Então, talvez ela fique constrangida ou frustrada, mesmo porque não tenha os relacionamentos muito efetivos, interações, né, como ela desejaria ter, e aí ela vai se retrair. Quando ela se retrai, também não vão aparecer os traços. Mas falando aqui da compensação, ao longo do tempo ela tem a chance de se tornar muito hábil na capacidade de camuflar. E por isso podem também ser necessárias avaliações mais extensas, observações em contextos diferentes, em contextos naturais, se tiver oportunidade de ir ao trabalho ou à escola, e a investigação, né, sobre
outros problemas na interação também precisam ser investigadas e sobre outras características, né, outros sintomas, para ver realmente se é autismo. Então, no processo de diagnóstico diferencial, isso já está previsto. E o próprio DSM-5-TR também já nos alerta sobre essas situações e a possibilidade da camuflagem. Um outro detalhe é o seguinte: quando essas pessoas autistas são questionadas sobre as suas interações sociais, sobre o custo de estar em eventos, o custo do trabalho com outras pessoas, elas vão responder às vezes que isso é exaustivo, e esse é um sinal de alerta para que a gente pense nessa possibilidade. Então a pessoa parece às vezes muito hábil, mas ela fica esgotada depois de um evento, fica esgotada depois de um dia de trabalho. Então tem que ficar com a pulga atrás da orelha. E às vezes elas falam também que são incapazes de se concentrar nas conversas, se elas estão na sala dos professores, por exemplo, e fica todo mundo conversando ao mesmo tempo, todo mundo se entende, as pessoas riem juntas, e às vezes ela precisa sair a francesa para ir ao banheiro. Se ela se conhece e se respeita, ela faz isso. Às vezes usa fone de ouvido, abafador também, mas se ela quer, né, deseja participar da conversa, talvez ela não consiga se concentrar e responder de forma efetiva também. E aí esse esforço mental de ficar monitorando o ambiente, se monitorando, ajustando o seu comportamento, isso tudo, além de exaustivo, né, além de trazer muita confusão mental, também, às vezes, abaixa a autoestima, porque a pessoa perde o senso de autoeficácia, e aí ela, às vezes, mesmo sendo competente na sua área de trabalho, por exemplo, até nisso ela pode se questionar e pode perder a autoestima em outras áreas também. Então, aí está o prejuízo, né? Então, aí está o efeito adverso, né? E como a pessoa pode ser afetada de forma negativa, porque ela não pode ser ela mesma, porque ela está compensando muito, está camuflando muito, está ficando exausta com essas atividades extras, né? Que ela decidiu, ou às vezes de forma inconsciente, está fazendo para que os seus traços autísticos não apareçam. Então, tudo isso que nós falamos é importantíssimo saber, anotar, ter em mente e ter muita humildade durante a avaliação, para que a gente acolha essa pessoa que nos traz uma demanda, às vezes a hipótese pronta de transtorno do espectro autista, então a gente precisa acolher, e mesmo que ao final dessa investigação a conclusão seja outra, mesmo que o diagnóstico possível, né, provável, seja outro, não há problema. O importante é que a pessoa se conheça, é importante que não tenha preconceitos, todas as pessoas precisam ser bem acolhidas, e, aliás, não existe mesmo espaço para preconceito na clínica. E agora me conte o que você já refletiu sobre esse assunto, você já está trabalhando nessa área, deseja aprender mais sobre esses tópicos. Eu tenho alguns cursos, vocês sabem, né? Tenho o curso de avaliação de camuflagem, curso do espectro feminino, para que você saiba melhor sobre esses traços mais sutis, como facilitar o desenvolvimento das pessoas autistas, principalmente das meninas e das mulheres. Então é um prazer estar com vocês, participar da história do crescimento profissional de vocês. E um grande abraço, compartilhe o vídeo com as pessoas que você gosta, aproveite para curtir e tudo que tem direito. Se inscreva no canal, tenho feito vídeo 2 vezes por semana, então quero realmente aprender muito com vocês. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau.